sabia que eu te avisei que hoje seria poucas pessoas mesmo, mas nós estamos aqui na presença de Deus para cultuar, para ouvir a palavra de Deus. E Nelson está conosco aqui há muitos e muitos anos, desde a outra igreja, o início da igreja, né? Quando fomos apresentados, acho que 2013, por aí. Todo ano, praticamente, os jovens da igreja estavam indo para lá para fazer congresso com ele, lá em João Pinheiro, já foram em patrocínio com ele. Enfim, é da nossa confiança, é uma pessoa que nós amamos muito, e ele vai trazer nessa noite a palavra do Senhor aqui. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, não é uma noite simples, comum, ó Deus, porque nós não estamos aqui com a igreja lotada, como estava na segunda-feira, como estava no domingo, Senhor. Ó Deus, muito pelo contrário, o Senhor fala onde e quando quer, ó Deus, a nossa vida. A palavra do Senhor é alimento, e nessa noite o teu servo, ó Deus amado, certamente será usado para trazer a nós o alimento do Senhor, da parte do Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus amado, ó Deus, mas encontre em nós um coração quebrantável, encontre em nós um coração disposto a ser sensível para as coisas do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, para que a tua palavra encontre, Senhor Deus, realmente um lugar, ó Deus amado, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu filho, fica à vontade aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Estão bem? Eu fico feliz porque o pastor Benito falando nesse zelo todo, a igreja não está cheia, e não é aquele clichê de pastor, até porque eu não preciso disso, mas está aqui quem precisa estar, não é, irmãos? Deus sabe quem precisa ouvir essa palavra, né? E isso talvez faça sentido para alguns irmãos que chegaram, nem iriam vir no culto, mas de uma hora para outra falaram, não, vou no culto hoje, vou buscar algo do Senhor, mas eu sei que Deus vai falar ao nosso coração. E eu me perguntei, depois que o pastor Benito falou, qual é a palavra? Eu comecei a perguntar e eu fiquei na minha cabeça assim, Deus, já preguei lá algumas vezes, será que eu não estou repetindo a palavra? Será que não é a mesma palavra? Eu já vim aqui e fiquei com essa impressão várias vezes, mas o Espírito Santo testificou no meu coração que não é sobre o que eu vou pregar, é sobre o que Ele vai fazer em você, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 15, eu vou ler um texto, basicamente a ministração que eu levei ali para o congresso ali do MAF, né? Eles estão lá hoje, vai ser uma bênção. Gustavo vai estar ministrando lá agora à noite. Glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui, muito feliz. Eu estive já na Igreja Batista da Família em situações adversas. Eu estive na antiga igreja. Eu estive aqui quando começou a construir, subi aqui. Isso aqui era terra, né? A gente conversando aqui. E eu até falei com o pastor Benito ali das ofertas, eu vou pegar o crédito, essa ideia aqui, pastor Benito, foi ideia minha, você não fica entregando para outras pessoas não, estou brincando, é porque eu estive no Maranhão, e eu vi uma igreja assim, eu achei lindo, eu falei, prático, comentei aqui com o pastor Benito, e ele é daquele, você não pode comentar não, que ele já está fazendo as coisas, né? Você fala com o pastor Benito, pastor, estou pensando no projeto, irmão, começa o projeto, porque se você der uma dica, já começa a fazer, então, né, a igreja tem que andar no mesmo ritmo do pastor. Então assim, eu gosto disso nele, isso nos deixa mais próximos. Mas irmãos, muita felicidade estar aqui, andar pela igreja, ver o que Deus está fazendo. E lá com os adolescentes então, foi maravilhoso, né? Foram 2 ministrações, e eu creio que não vai ser diferente hoje aqui, tá bom? Eu vou falar sobre o Deus de planos, o Deus de propósitos, tá bom? E o Deus de princípios, glória a Deus. Vamos então Lucas 15, a partir do versículo 11. E continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o homem repartiu seus haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá ele dissipou ou desperdiçou todos os seus bens, viveu de maneira desregrada ou dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, pensando bem, raciocinando, disse,
Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido ou com pena dele, correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Então começaram a se alegrar, amém? É um texto que eu tenho certeza que se você é cristão de verdade, você já leu ou já viu alguma pregação sobre a parábola do filho pródigo, amém? Mas se você não viu, eu tenho certeza que ela é de fácil entendimento, então vai ser bem tranquilo a gente caminhar nisso aqui hoje. E eu prometo também, não é mais uma promessa de pastor, eu prometo ser breve, viu? Ou vocês estão acostumados com promessas de pastores aqui? Essas promessas de pastor, né? Quem vai me dar? Eu vou fazer igual o Gabriel hoje mais cedo. Quem que me dá 5 minutinhos? Levanta a mão. Então vamos lá, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45. E eu nem contei daqui, hein? Mas brincadeiras à parte, pessoal, sabe o que eu amo em Deus? Eu amo a maneira misteriosa de Deus trabalhar. Eu amo Deus que age como um jogador exímio de xadrez, que vê você movimentar a sua vida, mas sempre vai estar 7 movimentos à sua frente, que vê você pisar em um lugar, mesmo sabendo que aquele lugar pode afundar, e só espera o momento certo para colocar a mão e te estender, amém? Eu amo Deus que trabalha na adversidade. E se você vai para a Bíblia, você vai ver que em um determinado momento da palavra, ou das experiências de Jesus, das vivências de Jesus, ele estava dormindo em um barco, e de repente sobreveio grande tempestade naquele mar, amém? Então os discípulos correram para acordar Jesus, e Jesus acorda, eu imagino Jesus, né, esfregando o olho. O que está acontecendo? Uma tempestade. Jesus, mas vocês são homens de pouca fé. Eu começo aprendendo aí, porque Jesus nunca pensou nos melhores. Jesus não te chama pela sua qualidade. O seu dom pode até ser útil no reino, mas quem distribui talento é Ele. Então Ele pode encontrar alguém que não tem dom e entregar talento. Jesus, ele já começa a nos ensinar que Ele sempre vai estar um passo à nossa frente, porque embora Jesus olhe também para as nossas qualidades, Jesus nunca vai nos negar a possibilidade de tocar em nós naquilo que nós precisamos aperfeiçoar. Aqueles homens dizem: há uma tempestade. Então Jesus vai lá fora, na maior simplicidade do mundo, e dá ordem ao vento. Eu gosto desse degrau aqui, ó. E dá ordem ao mar. E os discípulos ficam aterrorizados e dizem: meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? A grande questão é que muitas vezes nós lemos o texto e nós nos preocupamos nós achamos fantástico Jesus acalmar a tempestade, amém? Não é isso que o texto faz você falar uau, não é verdade? Mas eu tenho o olhar também, e esse mal de ser psicólogo. Então quando eu olho para a tempestade, eu também vejo a tempestade que estava por dentro dos discípulos. As manifestações de Deus fora de você são para trabalhar em coisas dentro de você. Jesus acalma o vento e Jesus acalma o mar, mas o propósito de Deus não é com o vento e com o mar. Espera aí, o propósito de Jesus é com gente. Então se o problema está dentro de vocês, eu acalmo o mar que está fora de vocês. Começa a pensar em propósitos de Deus. Jesus, ele quer mexer em coisas do lado de fora para consertar coisas do lado de dentro. Ora, Pedro, você já tem o talento de pescar peixes, eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas espera aí, não é só sobre ter a capacidade de arrebanhar muitas pessoas para o reino de Deus, mas é para mostrar para Pedro
que de um simples pescador de peixes, ele seria um dos pais da igreja primitiva. É por isso que lá em Atos 2, quando nós estamos vivendo ali, vendo a manifestação do dia de Pentecostes, daquela festa, os homens começam a dizer, eles estão embriagados. Então é naquele momento que o pescador se levanta, estica as mangas, deixa a rede e deixa a varinha de pesca de lado e fala assim: não é isso que está acontecendo. Homens e cidadãos de todas as etnias que estão aqui, o que está acontecendo é o que foi descrito pelo profeta Joel. E de repente alguns questionam: não era esse o pescador? O propósito de Deus é mudar você. E muitas vezes Deus pode mudar circunstâncias para mudar a sua vida. Olha o que está escrito aqui em Lucas 15. Que aquele filho, ele vira para o pai, já soa tão estranho, né? Pai, me dá a minha herança. Imagina seu filho indo até você em vida e falando assim: olha, me dá, divide tudo que você tem, me passa aqui agora, porque de agora para frente, tendo dinheiro, eu não preciso mais de você, eu sigo a minha vida. Foi basicamente isso que o filho fez: me dá a minha herança. O pai entrega e o filho cai fora, vai embora. E está escrito que ele não vai para qualquer lugar, ele vai para uma terra distante. E lá na frente o texto vai falar que era outro país. Então eu entendo que aquele filho já falou: não, agora eu não dependo de mais ninguém, eu vou embora, não é isso? Só que começa o tratamento de Deus, porque se você vai ali no versículo 14, você entende, você vê a vírgula de Deus na vida de um homem. O que você tem que identificar é se o momento que você está vivendo é uma vírgula de Deus na sua vida. Talvez tem pessoas aqui hoje que estão vivendo a vírgula, mas os seus olhos estão embaçados pela incredulidade, então você olha e vê um ponto final. Tem gente que não consegue entender morte como vírgula, entende morte como ponto final. Tem gente que não consegue entender a perca financeira como vírgula e olha para ela e vê como ponto final. Tem gente que não consegue ver crise no casamento como vírgula, mas olha para a crise e vê como ponto final. Teve gente que olhou para a pandemia como ponto final, não viu vírgula. Nós temos aqui 2 pastores que eu inclusive estive aqui quando o pastor Benito estava doente. Nós fizemos um clamor pela vida dele. Quem estava no culto naquele dia? Pode ser que algumas pessoas, quando vocês estavam naquela situação, viram um ponto final. Pode ser que na sociedade algumas pessoas falaram assim: olha gente, Benita, Ana Paula, né, nas 2 situações em momentos diferentes, gente, não dá certo, agora acabou. A diferença é que enquanto nós vemos ponto final, Deus vê vírgula. E vírgula dá o entendimento que vai continuar. Diga glória a Deus. Amém? Então o versículo 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Espera aí, então quer dizer que o recurso dele só durou, só teve uma data de validade, e foi exatamente no mesmo momento que sobreveio fome naquela terra. Quantos concordam que Deus deu corda para esse rapaz? Pode gastar. Pode gastar. Hoje é com bebedeira? Gasta. Hoje você quer passar a noite na mão de várias mulheres? Deite. Hoje você quer desperdiçar como naqueles desenhos animados do filho pródigo para as crianças, já viu? Que ele está andando na rua e ele começa a dar dinheiro para os moradores de rua, e ele já dança com um e deixa mais um pouco de dinheiro, e ele compra uma bebida e bebe a metade e dá para as pessoas. Ele começou a gastar, e Deus falou: deixa. E eu quero te ensinar algo aqui, e com todo respeito, apesar da pouca idade, eu acho que é pouca idade, né? Deixa eu te ensinar algo. Deixa Deus trabalhar. Da maneira mais simples, deixa Deus trabalhar. Não é no seu tempo, não é da sua maneira, não é no seu sistema, e muitas vezes não é no seu projeto.
Não, mas eu tenho um projeto fantástico que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha cidade, vai transformar todas as coisas, eu vou começar a mexer daqui, assim, e Deus vai fazer. Não, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te colocar onde Ele quer te colocar, te retirar de onde Ele quer retirar, e deixa Deus te levar para onde Ele quer te levar. Deixa Deus fechar as portas que Ele tem que fechar, abrir as portas que Ele tem que abrir, e nem te mostrar a porta quando Ele não quiser te mostrar. Vamos aprender com Abraão. Sai da sua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. É isso que Deus faz, Deus dá palavra, mas Deus muitas vezes não revela o processo. Esse menino saiu, gastou tudo, sobreveio o quê? Fome. O interesse de Deus é tratar a sua e a minha vida, amém? Fala assim: diga mais alto, diga, eu sou tão especial que Deus trabalha individualmente comigo. Sabe como que Deus trabalha, querido? Deus te dá destino, Deus te dá projeto, Deus te mostra tudo. Só que tem uma coisa, nesse processo, Deus não negocia princípio. Deus deixou ele fazer tudo. Desonrar pai e mãe é algo legal aos olhos da Bíblia? Não. Então por que Deus deixou ele desonrar? Porque Deus tem um processo em nós, mas Deus não negocia princípio. Eu vou te mostrar algo aqui fantástico. Talvez você já até viu, é fantástico para mim. Mas eu quero que você aprenda com isso aqui. Olha, abre em Mateus 16, rapidinho. Quantos estão sendo abençoados? Quantos creem que essa palavra é para você? Levanta a mão se tem alguém que até agora essa palavra é para... Glória a Deus. Amém. Mateus 16. Essa palavra é para você, meu amor? Gente, a minha esposa, ela é linda, viu? Pastor Benito falou, que casal bonito. Quando você casa, irmão, a Bíblia diz que você se torna um, não é? A minha parte bonita é a Jéssica. A minha parte bonita é ela. De mim ela não herdou muita coisa boa não, ela pegou até meu sobrenome, Ruela. E depois vocês não acreditam em amor de verdade, imagina, Nelson Ruela, ela foi e pegou o nome e pôs nela. É amor, pastor. Se não é amor, é esquizofrenia. Alguma coisa assim, misericórdia, Jesus. Mateus 16, deixa eu te mostrar algo aqui muito interessante. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus, e o que ligares na terra, será sido ligado nos céus, o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Prestem atenção. Eu não vou entrar nos aspectos teológicos desse texto, porque senão eu teria que começar a explicar o que é pedra angular, eu teria que começar a explicar qual é o fundamento, eu teria que explicar o que significa o nome Pedro e o que significa a palavra rocha, que também está no texto, e aí o culto seguiria para outro lugar, amém? Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui de Mateus 16. Você percebe que Jesus não havia falado para os discípulos que ele era o Filho de Deus, amém? Mas Jesus pergunta, quem as pessoas estão dizendo quem eu sou? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta e por aí vai. Mas Jesus ainda continua, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, de maneira sagaz, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele, não é carne nem sangue que te revelou, vírgula aqui. Por que Jesus diz que não é carne nem sangue? Porque os profetas
que são de carne, ali falar dos profetas, não sabiam que era Jesus o Filho de Deus. Pedro não poderia ter aprendido isso de um homem como eu e você. Então Jesus está falando assim: não foi homem quem te ensinou. Então você recebeu essa revelação do céu. Bem-aventurado és tu. Nessa hora, Pedro está num alto conceito com Jesus. Tanto que Pedro é o primeiro líder da igreja primitiva, apóstolo aos judeus. Porque depois o apóstolo Paulo assume, tem uma imposição de mão sobre eles, ele se torna o apóstolo dos gentios. Só para frisar aqui, para você entender. Mas nós temos Pedro aqui, e a palavra que está sobre Pedro não é sobre Pedro somente, é sobre todos os discípulos, amém? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: Pedro recebeu uma palavra do céu, amém? Jesus elogiou Pedro? Sim ou não? Jesus deu crédito para Pedro? Agora, se você for no versículo 21, está escrito assim, ó: e desde esse tempo, começou Jesus, Cristo, mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Logo depois disso aqui, não há uma brecha distante de espaço aqui. Isso aqui foram poucos dias depois disso. Jesus começou a ensinar para os discípulos que ele iria morrer, amém? E Pedro, chamando à parte, gabinete, né, pastor? Pedro cresceu demais, vem aqui, Jesus, deixa eu conversar uma coisa com você aqui. Cuidado quando você for dar autoridade para as pessoas, viu? Vem aqui, Jesus. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Aqui não tem vírgula, aqui tem ponto final. Reprová-lo. Você tem coragem de reprovar Jesus? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de mim, Satanás. Deus pode te aprovar no processo, mas Deus nunca vai abrir mão dos princípios, nem por você. Jesus aprovou Pedro no processo, mas Jesus manteve os seus princípios, porque por mais que eu estou na direção de Deus, eu não sou Deus. Não tente assumir o papel de Deus. Qual que é o grande problema do cristão? Deus nos abençoa, amém, irmãos? Eu tenho um temor às vezes com a bênção, porque tem casais que quando eles chegam aqui, eles estão divorciando. Mas quando Deus restaura o casamento, tem pessoas que quando elas sentam aí, elas estão quebrando financeiramente, e Deus restaura as finanças e elas vão para a praia. Não quer dizer que você não possa ir para a praia, mas as pessoas têm muita facilidade de esquecer de onde elas saíram. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Tem 15 anos que eu sirvo Jesus, a minha esposa está aqui, nós temos histórias, nós não somos aventureiros na fé. Trabalho muito, dou aula de manhã, à tarde, à noite. Como psicólogo, nem falo, estou o tempo todo, minha agenda, graças a Deus, muito apertada. Mas deixa eu te falar uma coisa: nesses 15 anos eu aprendi que Deus nunca vai negociar um princípio dele. Deus te dá projeto, Deus te dá sonho, Deus te dá asas, Deus te faz voar. Mas cuidado, o mesmo Deus que nos dá asa sabe nos estacionar. As bênçãos de Deus, elas são bênçãos. Quem muitas vezes transforma essas bênçãos em maldição somos nós. Um dia um jovem chegou na nossa comunidade. Deixa eu te contar esse testemunho aqui rapidinho para você entender. Pastor, um dia ele chegou no primeiro culto. Ele chegou, aquele jovem igual o pastor Nelson, todo eufórico, todo empolgado, e não sei o quê, nunca tinha ido na igreja. Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre a vida dele na porta da igreja. Eu falei assim, daqui 1 ano, você está no louvor daquela igreja, da nossa igreja. Eu não sei tocar instrumento nenhum.
Hoje ele toca 7. Com um ano ele tocava 3. É dom. Para mim, Deus deu um dom para ele. O que acontece? Deus deu asa. Voou. Eu corro atrás, mas eu não sou chato. E eu não gasto muita energia também com quem não quer, não. E tanta gente chegando, graças a Deus, que eu não preciso ficar gastando energia com quem não quer. Essa semana eu tive o privilégio, ele voltou. Aí um culto de domingo, teve uma oportunidade lá de testemunhos, porque ele foi fazer um projeto, eu mandei ele para um projeto de homens. E ele pediu perdão na frente da igreja. Nós não somos uma igreja dessas coisas, viu, gente? Ele, na hora de contar o testemunho, ele usou o momento para pedir perdão. Falou: você nunca me abandonou. Deixa eu te falar uma coisa. A linha de Deus entre o destino e a correção, ela é lado a lado. Deus vai deixar a gente tomar decisões. Pedro tomou uma decisão. Pedro não entendeu se Jesus estava dizendo: eu preciso padecer, eu preciso morrer, eu preciso me entregar, eu preciso sofrer. Pedro inverte os papéis e reprova Jesus e ainda deixa claro: nada disso vai te acontecer. É como o jovem que saiu gastando tudo. Deus deu para ele, ele saiu fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: por mais que você erre no processo, quebre princípios, estrague tudo, Deus ainda é misericordioso para permitir que você volte. Então a Bíblia diz que depois de ter gastado tudo de maneira dissoluta, desregrada, ele caiu em si, ele teve um estralo. O Espírito Santo, sei lá, é uma parábola, mas nos nossos dias o Espírito Santo convenceu. Ele disse: não, peraí, ninguém me dá nem da comida dos porcos. O meu pai tem isso em abundância e os empregados dele comem com fartura. Eu vou voltar. Eu volto agora para o meu pai. Só que quem volta geralmente volta com desculpa. Ele falou: não, eu vou chegar, eu vou falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. É aquele menino voltando da escola com um boletim cheio de nota vermelha, quem já viu? Eu vou chegar lá, o que eu vou falar? Não, é porque, a matemática é porque eu não sou bom, a física é porque tem número também, a química eu não decoro. Voltou cheio de desculpa. Eu vou prometer que eu vou melhorar. Ele voltou com tanta desculpa. Só que a Bíblia diz que enquanto ele voltava, imagina esse caminho de volta, irmão. Tem gente que está ensaiando para voltar para a igreja, tem 4, 5 final de semana. Hoje eu vou, mas o que eles vão pensar de mim? Eu não estou nem com jeito de aparecer naquela igreja. Jesus está trabalhando, amém? Tem gente para voltar. Então aquele menino começou a voltar. A Bíblia diz que quando ele estava voltando, o pai o avistou de longe. E deixa eu te falar uma coisa: no processo de Deus, o que Deus precisa é de um primeiro passo. Não queira estar pronto para consertar a sua vida. Quando eu conseguir pagar as minhas contas, eu vou ser dizimista. Não, querido. Quando eu conseguir organizar o meu casamento, eu começo a participar das atividades de casais. Não. Quando eu conseguir largar as coisas do mundo, eu volto para a igreja. Não. Deus quer um primeiro passo. Deus não quer que você conserte coisas para ir para Deus. Deus quer que você vá para Deus para que Ele conserte coisas. O processo é diferente, não é você fazendo na sua vida para você depois servir a Deus. É Deus fazendo na sua vida para que depois você sirva ao Senhor. O processo é invertido, não é a minha autossuficiência, é a minha única possibilidade de dependência. Então você, nesse momento, você volta para Deus. Aquele jovem, ele começou a voltar. A Bíblia diz que o pai o avistando ao longe, quer ver? Lucas 15. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vamos lá, peraí. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele,
correndo, o abraçou e o beijou. A parte mais bonita para mim dessa parábola é que não é o menino que corre, é o pai que corre. Se eu posso usar a liberdade textual para falar com você hoje, eu diria que Deus hoje está doido para correr até você e te abraçar. Eu diria que Deus não vai esperar você fazer a sua primeira oração. Eu diria que talvez Deus não vai esperar você pedir perdão. Eu diria que Deus talvez nem vai esperar você falar que você quer Ele. O pai corre e o abraça. E o filho diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui é a hora da desculpa. O filho dá a desculpa, não dá? O pai não fala nada com ele, só chama o servo e fala assim: traz sandália, traz a roupa, traz o anel. Depois vai lá e mata o novilho cevado, porque o meu filho estava morto e reviveu. Muitas vezes Deus vai deixar você falar as suas desculpas, e as suas desculpas não vão servir de nada, mas mesmo assim Ele quer te escutar. O menino falou tudo o que tinha para falar, mas o pai virou para o outro lado, enquanto ele falava assim: ó, vai lá, pega agora a sandália, pega tudo. É o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer? Deus quer que você dê um primeiro passo até Ele hoje. Deus, está aqui o meu problema. Até que eu tentei resolver na força do meu braço. Até aqui eu tentei da minha maneira, faz o Senhor. Deus, está aqui o meu filho. Até hoje eu tentei do meu jeito, faz o Senhor. Deus, está aqui a minha empresa. Deus, está aqui o meu casamento. Tem gente que quer entregar o marido para o diabo. Entrega para Deus. Não é melhor? Para de entregar o povo para o diabo. Entrega para Deus. Deus quer transformar circunstâncias para transformar a nossa vida. Amém? Querido, isso não é uma palavra motivacional. Isso é uma palavra real. Isso não é uma palavra inspiradora. É uma palavra para te exortar e te colocar no caminho de Deus. Entregue para Deus. Não é na sua força. Não é na sua força. Eu lembro de uma vez na época da escola, não sei por que veio isso aqui agora. Nunca falei sobre isso. Eu lembro de uma vez na época da escola, que a gente na hora do recreio, pegava umas pedras, e a gente abria as mochilas dos nossos colegas e colocava pedra dentro. Quem lembra disso? Quem já viu isso na escola? Só na minha escola que tinha umas pessoas ruins assim. A gente abria a mochila dos colegas e colocava pedra. O colega pegava a mochila, ia subir no morro fazendo assim, ó, todo agoniado, aquela mochila pesada. E chegava um momento que a gente compadecia e começava a rir, e a gente abria a mochila e tirava as pedras. E aquela festa, aquela brincadeira de menino. Eu acho que a vida com Deus também é assim, só que quem coloca as pedras na nossa mochila somos nós, e a gente esforça para carregar elas, porque Ele mesmo diz: aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, me entrega o seu fardo, aproveita do meu, que o meu é suave, o meu é leve, o meu jugo é suave. Às vezes a gente quer carregar, a gente quer tentar de todas as maneiras. Eu não vou ligar para o pastor porque eu vou incomodar, eu não vou ligar para o pessoal da oração porque eu vou incomodar, eu não vou pedir aconselhamento. Irmão, pastor também vive isso. Sabia que pastor também vive isso? Pastor é a raça mais difícil da igreja. É pastor, irmãos, desculpa os pastores da igreja. Sabe por que nós somos difíceis? Às vezes nós somos orgulhosos. Eu estava numa crise no meu casamento ano passado. Foi ano passado? Você não lembra? Olha, são raras as crises no meu casamento. Eu não lembro. Estava numa crise e ela está assim: vamos pedir ajuda, vamos conversar com o Denner, com a Karine, vamos conversar com o Arthur, vamos conversar com a Tatiana. Não tem tempo mesmo, né? Glória a Deus. Não cheguei ano passado. Vamos conversar, e eu: não precisa, vamos resolver. Pastor Benito, eu lá, vamos resolver. Ou tinha hora que eu falava: não tem nada para resolver, deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está.
Mas pastor Nelson, isso é uma bênção. Vocês viram o tanto que eu sou bênção. Aí eu estou naquela, deixa, não deixa. Sabe o que é valor? Um dia eu não sei o que eu aprontei. Fui jogar bola. O homem quando está estressado vai jogar bola. Fui jogar bola. Sabe o que ela fez? Ligou para os pastores. Cheguei do futebol, ela saiu rapidinho assim, deu um perdido lá. Falei, gente do céu, a Jéssica está rebelde. Nem dando notícia, ela está dando mais. Zé que foi fazer uma caminhada. Ó o telefone, ó. Ligou para a pastora. Deu umas 11 horas da noite, chega lá em casa. Um casal de pastores. Irmão, nós temos que pedir ajuda a Deus. Quando as coisas estiverem difíceis, nós temos que deixar Deus usar pessoas para tocar na nossa vida. Você tem que aprender a abrir a sua casa, abrir as suas finanças, abrir a sua sexualidade, abrir o seu casamento, abrir a sua despensa, abrir as suas dificuldades. Temos que aprender a deixar, temos que aprender a desfrutar daquilo que Deus nos ofereceu. Pessoas para cuidar da nossa vida. As tempestades de fora só servem para que Deus acalme as tempestades de dentro. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Você viu que foi rápido? E eu vou ter que voltar outra vez para pregar, porque eu não gastei os 45 minutos que eu ganhei, eu gastei. Vou ter que voltar, pastor Benito. Quantos foram edificados por essa palavra? Não vamos chamar de uma breve palavra, é uma palavra necessária, amém? O Elias, oh Deus, olha lá vem o Elias. Ele é bênção, né, o Elias? Parece um Renato Russo, mas é Elias. Pastor Benito vai me dando liberdade. Deus está no controle. Querido, feche seus olhos. Espírito Santo, nós temos homens e mulheres aqui com demandas específicas. Pessoas que se desafiaram a estar aqui nessa noite, que vivem, Deus, os mais diversos desafios e que tiveram também, além de vitórias, tiveram ao longo das suas vidas também algumas derrotas. Mas eu peço ao Senhor que nesse momento comece a trazer à memória, Deus, quantas vezes o Senhor permitiu que eles andassem como quisessem. Quantas vezes o Senhor demonstrou o quanto o Senhor é um Deus bondoso, o quanto o Senhor é um Deus que sabe nos colocar no nosso lugar. Começa, Deus, a trazer à memória quantas vezes nós podemos fazer as escolhas, fizemos as escolhas que queríamos. Começa a trazer à memória quantas vezes agimos sem te consultar, ou quantas vezes, orgulhosos, escolhemos fazer as coisas da nossa maneira. Traz à memória, Jesus, cada um desses momentos. E vem curando, Deus, tudo aquilo que existe dentro de nós. Comece a orar no seu lugar, querido. Comece a orar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Diga isso para Deus, diga. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga para Deus. Eu me arrependo. Dê o primeiro Senhor. passo. Me arrependo. Dê o primeiro Senhor. passo. Me arrependo, Senhor.